Olá, o Entrevistas Especial deste mês tem como convidado o Procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná, Rodrigo Chimin. Bem-vindo novamente, Rodrigo. Obrigado, Caio. É um prazer participar de novo do programa. Obrigado. E o tema especial deste mês é a filosofia e o processo penal. Bom, antes de relacionarmos os dois temas, os dois assuntos, eu gostaria de saber de você o que é um processo penal. O processo penal é um mecanismo cultural, né? Nós inventamos isso, na tentativa de compreender o que ocorreu no passado, em termos da prática criminosa, atualizando esse passado num presente, para que um juiz que não conhece possa se instruir a respeito do que ocorreu e tomar uma decisão que sentencie condenando ou absolvendo alguém acusado da prática de um crime. Então, o processo penal tem essa finalidade, a finalidade de instrumentalizar o direito penal, de fazer com que se tenha condições de chegar ao final numa decisão, seja pela condenação, seja pela absolvição. Então, para quem está acompanhando, né, a nossa conversa, como é que nós podemos relacionar o processo penal com a filosofia? O processo penal, por ser um ramo do direito, está umbilicalmente vinculado a toda a discussão de filosofia. E não há como discutir direito hoje se não tivermos a compreensão de que o direito está inserido nos seus momentos epocais, né, a determinadas vinculações de paradigmas filosóficos. Então nós temos a necessidade de ter a dimensão de que o direito está embasado num discurso filosófico, num paradigma filosófico que o sustenta. Todo o direito. E o direito processual penal não é diferente, além do que ele também teria uma potencialidade diferenciada em relação à questão filosófica, particularmente a discussão da verdade. Então toda a filosofia ela se preocupa com a compreensão do homem em relação ao mundo, né? E essa relação como que se dá na descoberta da verdade das coisas, e por isso a filosofia serve de suporte à discussão que se tem no âmbito do direito processual penal. O processo penal, ele mudou com o tempo, ao longo da história? Como é que ele era no passado? O que mudou mais? O que fez com que teve essa mudança? Né? Historicamente, se a gente for analisar, dá para, assim, grosso modo, e numa leitura bem reducionista, assim, dividir o processo em dois grandes sistemas, né, chamados doutrinariamente de sistema acusatório e sistema inquisitório. E a coisa remonta a toda a história da humanidade, praticamente. Se a gente pegar lá na Grécia Antiga, como é que se fazia processo, já existia processo lá, né? Como é que se fazia processo na Grécia Antiga, nós vamos perceber que lá está uma espécie de embrião daquilo que hoje se chama de sistema acusatório. Na Roma Antiga, depois vai aparecer um embrião também, um contraponto de modelo de processo chamado de inquisitório. Qual é a diferença básica entre um e outro? Basicamente, a discussão se dá no âmbito das funções que são exercidas por quem acusa e por quem julga, se essas funções são unificadas na mesma pessoa, a mesma pessoa que acusa também julga, ou se essas funções são separadas. Quem acusa não é a mesma pessoa que julga. Isso por um lado. Num segundo plano de análise, o fundamento da dicotomia dos sistemas também se dá em relação à gestão da produção da prova. Quem é que produz a prova e interfere na produção probatória? O juiz ou as partes? Então aí também você tem, por um lado, um sistema acusatório em que há separação das funções e há gestão da prova principalmente pelas partes. As partes produzem a prova e o juiz julga de acordo com o que elas trouxerem. O sistema inquisitório, a junção das funções de acusar e julgar na mesma pessoa, e o juiz é que centraliza todas essas funções, inclusive sendo ele o protagonista do processo, sendo ele o gestor da produção probatória. Então as partes, quando existem, se é que existem, são puramente formais, atuam à látere daquilo que o juiz produz no processo. Esse seria o sistema inquisitório. Então isso vem lá daquela dicotomia Grécia Antiga, Roma Antiga, e depois vai ser reforçado, vai ser potencializado como diferença de sistemas no século XIII. Coincidentemente, a partir do
e coincidentemente a partir de 1215, do mesmo ano. Enquanto na Europa continental, em 1215, se estava produzindo ali um modelo em que se premiava o exercício de poder, inclusive com forte influência da Igreja Católica nesse movimento, a partir do Quarto Concílio de Latrão, com o Inocêncio III. O Inocêncio III traz para a Igreja regras de processo penal canônico que depois serão também utilizadas pelo poder laico, naquela simbiose de Igreja e Estado que vivíamos fortemente naquela época, né? Aí, o Inocêncio III ele regulamenta, por exemplo, a confissão. A confissão, que hoje é um sacramento da Igreja, a penitência como um sacramento da Igreja Católica, o primeiro regramento que obriga o cristão a se confessar está ali em 1215 no Quarto Concílio de Latrão. E aquilo depois vai ser usado pela própria Igreja como um mecanismo processual, um modelo de prova tarifada, onde havia um escalonamento de valor das provas. A principal prova a ser obtida é justamente a confissão. E onde é que vai, Inocêncio vai buscar isso para legitimar em termos de discurso, para inserir como regra, porque está regrado lá no Quarto Concílio de Latrão, os cristãos, a partir da idade da razão, são obrigados a se confessar, não mais como era na tradição, uma vez na vida para o teu amigo, mas agora uma vez por ano e para o padre. Isso vai ser embasado filosoficamente em Santo Agostinho, né? Que era até então a base filosófica do discurso católico cristão. Santo Agostinho encontra a ideia da confissão, que já era uma tradição judaico-cristã, né? Isso está lá no Números, Deuteronômio, você tem passagens da confissão como um mecanismo de expiação da culpa. Santo Agostinho, filosofando lá no século V, no momento que presencia, de certa forma, a queda do Império Romano, a invasão dos bárbaros, as pessoas matando, roubando, saqueando, estuprando, enfim, ele filosofa em cima daquilo e diz: por que o homem mata se o homem é imagem e semelhança de Deus? Se Deus é o único ser soberano em todos os momentos, se Ele é quem traz a única verdade e a verdade divina está nele, e o homem, sendo imagem e semelhança de Deus, traz também dentro dele esta verdade divina, por que ele mata? E ele conclui que talvez ele mate porque não saiba que traz Deus dentro de si. Então é preciso que ele ponha para fora esta verdade divina que ele traz dentro de si. Como fazer isso? Confessando. Então a confissão ela passa a ser lida mais fortemente a partir de Santo Agostinho, claro que não foi ele que inaugurou isso, mas mais fortemente como um mecanismo de expiação de culpa. E a Igreja então, embasado nisso, regulamenta o uso da confissão como um mecanismo de produção probatória, de busca de uma verdade divina, absoluta, e depois regulamenta isso num processo penal canônico, inclusive utilizando mecanismos de tortura para se obter a confissão, dando então força para esse processo inquisitorial. No mesmo ano de 1215, enquanto isso está ocorrendo na Europa continental, na Inglaterra, está havendo a Magna Carta Libertatum. O rei João Sem Terra é obrigado a assinar um documento que, se não vem exatamente de baixo para cima, vem mais do lado, mas vem para diminuir poder de quem exerce o poder. Os barões, revoltados com a cobrança de impostos cada vez mais pesados, né, se reúnem e trazem o povo como massa de manobra, chegam para o rei João e dizem para ele o seguinte: João, se você não assinar esse documento que te diminui poder, você não é mais rei. E ele, contrariado, assina aquele documento que entra para a história da humanidade, como a famosa Magna Carta Libertatum do João Sem Terra, onde os poderes são diminuídos, onde se cria um processo, portanto, penal mais preocupado com direitos e garantias do cidadão do que propriamente aquele que se desenvolveu na Europa continental a partir dali. Então você tem dois caminhos que são traçados a partir de 1215, coincidentemente no mesmo ano, que são caminhos opostos em grande parte, em que pese mesclados em vários momentos, porque isso não é assim uma coisa pura, né? Tá? E que vão aperfeiçoar a construção de modelos processuais penais que nós lemos dessa forma antagônica, acusatório e inquisitório do outro lado. Tem um filósofo que não poderia faltar na nossa conversa, o Michel Foucault. Você trouxe alguns elementos, mas tem uma obra lá, Vigiar e Punir, que sempre ela é lembrada na área jurídica e também filosófica.
O Michel Foucault é um filósofo contemporâneo, né? E com uma preocupação muito grande em desvelar algumas ideias, né, relacionadas a discursos, particularmente no que diz respeito à função da pena, a função do processo mesmo. Ele tem inclusive algumas aulas que ele deu aqui no Brasil, na USP, se eu não me falha a memória, na Faculdade de Direito da USP, que depois foram publicadas em forma de livro, que é A Verdade e as Formas Jurídicas, onde ele justamente discute exatamente isso que nós estávamos discutindo aqui. Quer dizer, esse mecanismo de transição de um modelo de justiça que vai acabar favorecendo o exercício do poder, por um lado, e ele explora mais essa parte relacionada à ideia de inquisição, de inquisitio, de inquirire, tanto pelo aspecto negativo quanto por um aspecto, digamos, de certa forma até positivo, no sentido de que o positivismo do século XIX, a mecânica de busca da verdade científica, que foi o que deu um boom no processo de industrialização e na evolução, enfim, muito fortemente evidenciada no século XIX, decorre desse modelo de processo penal da Igreja Católica também, que era um modelo de inquirir, de buscar a verdade e tal. Para a ciência, talvez seja, de certa forma, lido sob um enfoque positivo. Para o processo penal, ele é mais prejudicial do que positivo, no sentido de que as discussões que ladeiam essa ideia de busca da verdade são discussões que a filosofia justamente vai nos permitir discutir até que ponto é possível chegar numa verdade, aspas, absoluta a respeito daquilo que se produz em termos de discussões dentro do processo penal. A nossa conversa começou ali com um pouco de alguns conceitos ali de Edmund Russell, a Hippocele, que você comentava, a questão da suspensão do juízo. Para você, da tua experiência como professor, né, enfim, toda uma carreira jurídica, o processo penal ele trabalha com o fenômeno? Essa é uma questão, uma pergunta bem complicada de você responder assim de forma curta numa entrevista. Eu vou tentar explicar isso por um outro ângulo, para ver se consigo chegar na resposta que fique claro para quem está nos assistindo num espaço de tempo limitado, porque essa pergunta é de uma complexidade absurda, né? Mas vamos entender assim, de forma reducionista de novo. Temos três grandes paradigmas filosóficos que vão embasar a compreensão do mundo: metafísica clássica, aristotélica, né? Verdade por correspondência, aristotélico-tomista, né? São Tomás, aquela máxima em latim, veritas est adequatio intellecto et rei, né? A verdade é a adequação do intelecto à coisa. Ele repagina Aristóteles, fazendo os ajustes que a Igreja precisava, inclusive, em relação a Santo Agostinho. Então, o primeiro paradigma é uma metafísica clássica aristotélica que procura compreender o mundo a partir da ideia de que a verdade está nas coisas, né, e que o homem, para chegar nelas, precisa ajustar a sua mente a elas, certo? Aristóteles desenvolve um método para isso, que é o método analítico silogístico, né? Premissa maior, premissa menor, síntese, que, aliás, muito influencia-nos até hoje. O nosso modo de enxergar o mundo até hoje é fortemente influenciado pelo método silogístico. Nós fazemos silogismo o dia inteiro, né? O dia inteiro, porque acreditamos nas verdades do mundo a partir do método silogístico, né? O exemplo, se apertar o interruptor da luz, o que vai acontecer? Vai apagar a luz, o professor vai me dizer. Claro, porque é óbvio, né, dentro da nossa verdade de mundo, de que se existe um cabo que traz a energia até um interruptor, e se eu aperto o interruptor e essa energia é interrompida, premissa maior, premissa menor, a síntese só pode ser apagar a luz, né? Isso é uma verdade inquestionável para nós hoje, a gente trabalha com ela no nosso cotidiano de forma muito presente, e tem um exemplo banal, poderia dar vários exemplos, mas as coisas funcionam mais ou menos nesses modos. O problema qual é desse paradigma filosófico da metafísica clássica? O problema é que o próprio Aristóteles já apontava a possibilidade de você raciocinar a partir de silogismos, considerando a premissa maior como certa, né, que ele chamava de entimema, né?
No entimema você não precisa pesquisar a premissa maior, você tem ela como uma verdade inquestionável e a partir dela você raciocina encaixando uma premissa menor e chegando numa síntese. Quando você transporta essa ideia de que eu acredito em várias coisas de antemão, sem precisar me esforçar para fazer verificações, quando eu dou como certa a premissa maior, quando você transporta isso tudo por processo penal, você tem que levar em conta que ali está presente um juiz, que é um ser humano que vai julgar o seu semelhante. E este juiz, como qualquer um de nós, ele é recheado de preconceitos. Sim. Todos nós temos preconceitos, pré-concepções a respeito do mundo, as nossas verdades do mundo, né? E não raras vezes, até de forma inconsciente, quando ele vai raciocinar em relação à prova, pela força desse paradigma filosófico aristotélico tomista, que leva em conta a premissa maior como certa, ele parte de um entimema para raciocinar, e não raras vezes vai concluir errado, porque esse entimema pode ser falso, pode ser só da cabeça dele, pode ser um preconceito que ele leva em conta. Então, eu nem comecei a responder a sua pergunta. Eu estou pensando aqui nas regrinhas lá do silogismo, mas tudo bem, continua. Não, porque a pergunta é muito complexa, né? Então, porque a ideia, Rodrigo, eu comentando aqui, né, compartilhando com as pessoas que estão nos vendo, é justamente essa. Chega lá alguém que possivelmente, na maioria dos casos, quem vai julgar não conhece, vai julgar por aquilo que aparece. Né? Se fosse usar os elementos de Husserl, eu ia dizer assim, olha, vamos suspender o juízo, vamos analisar a partir do fato. Para chegar lá eu preciso percorrer os problemas que os juízes hoje estão... Os problemas são visíveis hoje na justiça. Hoje nós temos um juiz ainda fortemente influenciado por esse modelo de raciocínio aristotélico. Isso é bastante visível no cotidiano dos processos. Juízes que não estudaram filosofia na base para ter a compreensão de que aquele modo de raciocínio ele traz problemas. E ele não só não enxerga isso, como aplica isso no cotidiano. Então nós temos modelos de juízes hoje, fortemente influenciados por essa metafísica clássica, uma grande parte. Um segundo paradigma, a filosofia da consciência, cartesiano. Quando o racionalismo cartesiano ganha uma dimensão de provocar uma ruptura no modelo de compreensão de mundo que até então se tinha desenvolvido, em razão, inclusive, da influência da Igreja Católica até aquele momento. Deus explica o mundo, não precisa se preocupar, porque Deus está dando todas as respostas. Quando o homem se descobre capaz de pensar por si mesmo, a partir de Descartes, ele exagera nesse negócio, né? Quando Descartes, querendo provar que existia, começa a eliminar tudo aquilo que ele, na sua razão, não lhe permitia dizer que seria a verdade, e conclui que a única verdade, a única coisa que poderia demonstrar que ele existe é que ele estaria pensando a respeito de tudo aquilo, né? Aí vem a famosa máxima cartesiana em latim, cogito ergo sum, penso logo existo. Se penso, logo existo, é a única coisa que eu consigo provar, só o que eu penso é que vale. E aí, praticamente, se funda aqui o que a gente chama de um sujeito solipsista na filosofia, né? Aquele sujeito que se basta. Solipsismo vem do latim solis ipse, só eu. Eu me basto. Eu sozinho digo a verdade do mundo. Eu não preciso de você para dizer o mundo. E aí veja como inverte a lógica aristotélica, porque se para Aristóteles a verdade estava na coisa, para Descartes a verdade está em mim. Então, esse segundo paradigma, que é o paradigma da filosofia da consciência, ele vai também ter uma forte influência ainda hoje no nosso modo de enxergar o mundo, principalmente dos juízes. Porque quando eu dou poder para uma pessoa decidir, que é o que os juízes têm, este sujeito, se ele não tiver suficiente equilíbrio emocional, se ele não tiver compreensões de filosofia, ele tenderá a dizer, bom, o poder é meu, quem diz o mundo sou eu. E ele diz o mundo a partir de si. Não interessa o que o outro contrapõe. Isso é perigosíssimo quando você... Não dá para misturar filosofia com psicanálise, mas dá para fazer uma interseção aqui. Tá? Porque a filosofia consciente é a psicanálise inconsciente.
Mas se a gente aproveitar tudo que se sabe de psicanálise depois de Freud, Lacan e todas as correntes psicanalíticas, este juiz, porque tem esses preconceitos que a gente falava agora há pouco, ele tenderá inconscientemente a fazer com que esses preconceitos prevaleçam na compreensão do mundo. Tem um professor italiano chamado Franco Cordeiro, que, analisando os juízes na Inquisição, que trabalhavam sozinhos, eles sozinhos produziam o processo, não havia partes, eles eram os gestores absolutos da produção probatória. O Cordeiro diz que esses juízes que trabalham sozinhos tendem a ter comportamentos que façam com que as hipóteses mentais que ele construa sobre o fato preponderem sobre o próprio fato e, em alguns casos, cheguem ao ponto de construir o que ele chama de quadros mentais paranoicos. Não que seu juiz seja um paranoico, não é disso que se trata. Um quadro mental seria um recorte mental momentâneo, circunstancial, que o juiz possa desenvolver, onde ele passa a acreditar naquilo que construiu na sua mente a respeito do fato e vai em busca das provas que serviriam para legitimar esse, aspas, prévio acerto mental. Então, um juiz que tenha a compreensão de que ele sozinho diz o mundo, um juiz que seja fundado no paradigma da filosofia da consciência, este juiz é extremamente perigoso. Porque a verdade dele não é a tua verdade nem a minha verdade. Os valores que esse juiz tem não são necessariamente os mesmos que você tem, o que eu tenho, ou qualquer outra pessoa tem. E um juiz não pode fazer valer os seus valores, por melhores que sejam, no processo, a partir da sua única forma de compreender o mundo, sem levar em conta o outro, sem levar em conta aí justamente o que melhora a compreensão hoje da complexidade do processo, que seria o terceiro paradigma fundante, que é a filosofia da linguagem. Desde o final do século XIX para cá, e aí vamos começar a chegar perto da tua pergunta, a filosofia da linguagem vai fazer uma outra ruptura, né? Talvez até duas rupturas, né? Uma primeira no final do século XIX, com Saussure, Ferdinand Saussure, com Charles Sanders Peirce, né? Onde fazem com que a linguagem seja lida, curiosamente, até como um resultado do sucesso do positivismo, porque eles objetificam o estudo da linguagem, signo, significante, significado. Isso é fundamental para compreender o processo, porque o processo, na verdade, o que ele tem no processo? Uma cadeia de significantes. Quando eu chamo uma testemunha para depor, a palavra dela é um significante. Coloco uma segunda testemunha para depor no mesmo processo, e esse segundo significante, nós sabemos pela filosofia da linguagem, o que ele faz? Ele ressignifica o primeiro. E a cadeia de significantes que se produz, eu não sei onde vai chegar. E aí que começa a se revelar a complexidade que é o processo penal e a dificuldade que você tem, que um juiz terá de decidir a respeito da compreensão do significado que ele extrair dessa cadeia de significantes que se produziu através de um conjunto de significantes que caminhará para lá, ou para cá, ou para outro lado, dependendo de qual significante eu coloque ao final, ou no meio. Porque, dependendo da palavra que vier em seguida, eu ressignifico tudo aquilo que eu tinha até então compreendido. Né? Para quem está nos assistindo, fica um pouco mais claro, o professor Jacinto Coutinho, que é um grande professor de processo penal, aproveitando os exemplos do Lacan, ele dá um exemplo que talvez ilustre fácil e compreenda, quem está nos assistindo ache menos maçante isso daqui, e entenda a importância. É o seguinte, imagine que uma mulher esteja apurada para ir no banheiro numa balada, né? Ela vai na casa noturna, a primeira vez, não conhece o lugar, está cheio, e ela diz, eu preciso ir no banheiro, onde é que é o banheiro? E alguém aponta, o banheiro é lá do outro lado. E ela então se desespera, porque está longe, ela já está apurada para ir no banheiro, ela corre, chega no outro lado, deu sorte, não tem ninguém no banheiro. O banheiro está vazio, tem ninguém nas portas do banheiro, deu uma sorte incrível e tal. E ela então corre na primeira porta do banheiro. E o que ela encontra na porta do banheiro? Qual signo está estampado na porta do banheiro? A letra M. E aí eu pergunto para as mulheres que estão nos assistindo, e aos homens, evidentemente, façam o mesmo raciocínio. Esta mulher, apurada para ir no banheiro, se deparando com a primeira porta, onde o signo que está estampado nessa porta é a letra M, ela entra nessa porta imediatamente? Ou
para ter segurança, ela terá que fazer o quê? Olhar a outra porta. Porque esse signo sozinho não lhe dá o todo do significado daquele signo. Ela dependerá, para compreender o significado dessa letra M, de um segundo significante, né, que dará então o significado completo da cadeia de significantes. Que se na outra porta estiver a letra H, então ela fica tranquila para entrar na primeira porta com a letra M. Mas se na outra porta tiver a letra F, ela não entra na primeira porta, porque altera o significado. Quando eu coloco um segundo significante na cadeia de significantes, o segundo significante altera o significado daquilo que se tinha compreendido até então. Então no processo penal ocorre a mesma coisa, guardadas as proporções, né? Eu não sei que resultado eu vou ter. Por isso não é de verdade absoluta que se discute no processo penal. Se discute a complexidade de um caso que precisa ser julgado e definido para que nós possamos viver, afinal de contas. Mas que resultado eu terei no final? Não sei. É uma verdade absoluta aquilo que se produz no processo penal? Pode até coincidir com a verdade do real das coisas, mas não é de busca de verdades reais e absolutas que se trata, né? E aí, se a gente avançar um pouquinho mais na compreensão da filosofia da linguagem para alcançar a questão da fenomenologia, né, particularmente depois de Heidegger e Gadamer, nós vamos ter então a dimensão da compreensão de complexidade que isso tudo representa, né? Porque se com Heidegger e com Gadamer nós vamos ter uma nova ruptura dentro da própria filosofia da linguagem, um novo giro ontico-ontológico, né? Onde você vai ter Heidegger, ele rompe com toda a tradição da filosofia quando ele diz, olha, tudo aquilo que se pensava a respeito do ser estava errado. Nós temos algo além, né? Há algo que antecede a verdade das coisas. Difícil explicar isso em curto espaço de tempo, porque a complexidade é um pouquinho grande, mas para Heidegger nós vamos ter, e vou aproveitar o gancho de um outro professor de direito, que é o Lênio Streck. O Lênio dá um exemplo que talvez fique mais fácil de entender aqui em curtíssimo espaço de tempo a filosofia heideggeriana. Ele diz mais ou menos assim: um hermeneuta filosófico, Heidegger e depois Gadamer, né? Gadamer vai construir a hermenêutica filosófica, jamais será engolido por um leão, diz o Lênio. Porque ele olha para o leão e entende que aquele é um leão. Porque antes dele vem a linguagem. A linguagem passa a ser condição de possibilidade de compreensão do mundo, compartilhada intersubjetivamente e dada antes. E é isso que faz ele olhar para um leão e entender que aquilo é um leão e sair correndo e não ser engolido por um leão. Agora, quem não trabalha com a hermenêutica filosófica e que procura, através de um método de compreensão de verdade das coisas, entender o que é aquele leão, quando ele chegar à conclusão do que seja um leão, o leão já engoliu ele, porque ele vai olhar para o bicho e vai dizer: o que será aquilo? Parece um animal, mas tem uma juba. Será que tem dentro? Pronto, o leão já engoliu ele, até ele compreender a complexidade do leão, o leão já engoliu ele antes. Então, na hermenêutica filosófica, você entende antes, ele inverte toda a questão que classicamente se desenvolveu ao longo da hermenêutica, onde, na visão clássica da hermenêutica, eu primeiro interpretava para depois compreender, para depois aplicar. E o Heidegger ele mistura tudo isso num único momento. Diz, não, tudo se dá numa aplicácio, invertendo a lógica, inclusive. Você não interpreta para compreender, você compreende para interpretar. E dentro dessa inversão lógica, a linguagem entra como um elemento fundamental, um elemento que faz com que eu tenha que levar em conta o outro na compreensão do mundo. E quando eu nasci na visão heideggeriana de sermos, Heidegger trabalha com a ideia de que nós somos ser no mundo, tradução aportuguesada da expressão Dasein em alemão, somos seres lançados no mundo, jogados no mundo, dentro de uma determinada faticidade que nos antecede, e dentro de uma linguagem que já está posta, tendo uma única certeza, que nós vamos morrer. Dentro dessa finitude de tempo que nós temos na Terra para viver, o mundo, para ser compreendido, dependerá do outro. Então, não existindo linguagens particulares,
a linguagem sendo sempre uma condição de possibilidade de compreensão e sendo sempre compartilhada, ela é essencial para que você tenha a dimensão de compreensão do mundo. Transporta toda essa base filosófica para o processo penal, porque afinal de contas estamos falando de processo penal. Né? E você ter um juiz com uma linguagem própria, que não leva em conta o outro, que acha que se basta, esse juiz solipsista, que não leva em conta a linguagem e a intersubjetividade que deve existir na compreensão das coisas, num processo penal onde se não discute verdades absolutas, e sim, quando muito, compreensões de cadeias significantes, onde, se eu pegar de novo a psicanálise e jogar aqui de novo, a complexidade vai ser aumentada à enésima potência, porque além de um juiz não ter a dimensão do seu inconsciente, se a gente aproveitar com Lacan esse inconsciente sendo constituído como linguagem, como metáforas e metonímias, inclusive, tudo aquilo que se produz no processo penal é extremamente arriscado. Não é de verdade absoluta que se trata, é da necessidade de controlar esse sujeito que vai decidir. Enfim, ficou alguma dúvida? Não? Ficou. Para onde caminha o processo penal e quais os elementos filosóficos que talvez podem ajudá-lo a seguir adiante? Bom, o processo penal vai ter então toda essa complexidade e acho que a grande questão que nós temos hoje que pôr em mesa é como reduzir essa complexidade e como reduzir discricionariedade do julgador. Acho que esse é o ponto-chave hoje. E para reduzir discricionariedade do julgador, a hermenêutica filosófica de Heidegger e Gadamer acho que é fundamental. A filosofia de ambos permite construir, e o Lênio Streck, eu toquei no nome dele, aqui no Brasil, acaba construindo uma teoria que vai aproveitar tanto Heidegger quanto Gadamer, por um lado, e do Dworkin, que é filósofo norte-americano, recentemente falecido, mas que vai trabalhar dentro de uma realidade até diferente da nossa, porque é a realidade common law, mas que é possível de ser aproveitado aqui, porque o Dworkin trabalha com a ideia de coerência e integridade na compreensão do mundo. E ele trabalhando com o modelo de decisório norte-americano, onde o que vale muito mais são os precedentes judiciais do que propriamente a lei, o Dworkin trabalha com a ideia de que a melhor decisão é aquela que se equipara a um romance em cadeia, ele diz, né? Como se nós fôssemos escrever um romance qualquer, né? E eu escrevesse o primeiro capítulo, inventasse os personagens, o local em que a história ocorre, e o Caio escreveria o segundo capítulo. Ele que escreve o segundo capítulo não pode desconsiderar aquilo que eu desenvolvi no início da história. Você não pode simplesmente ignorar os personagens que eu inventei, não pode ignorar o local em que a história se passa. Você pode até matar os meus personagens, pode até acrescentar outros, pode até desenvolver a história a partir daí, mas não pode desconsiderar o que eu fiz. E mais do que isso, você deve acenar no teu segundo capítulo, para quem escreverá o terceiro, o que deverá ser explorado nesse terceiro capítulo. E quem for escrever o terceiro tem que levar em conta o que ele escreveu no segundo e o que eu escrevi no primeiro, e assim sucessivamente, num romance em cadeia, diz o Dworkin. Então, quando o Lênio pega a ideia de que o processo e a interpretação do direito deve levar em conta os precedentes, o juiz, ao julgar, não pode ser alguém que julgue a partir de um grau zero de sentido. Ele tem que levar em conta a tradição histórica hermenêutica de construção daquele princípio. Ele tem que levar em conta, inclusive na interpretação da norma, circularmente a ideia de que há um princípio que orienta a interpretação da regra. Isso se dá circularmente, e aproveita Gadamer de novo, né? Que tem um embasamento lá em Schleiermacher, um pouco mais para trás, no âmbito da filosofia hermenêutica. Vai interpretar então circularmente, partindo do princípio para a regra, da regra para o princípio. Com isso eu amarro, ou pelo menos diminuo a discricionariedade do juiz na interpretação do direito. Fica um outro problema, como diminuir a discricionariedade do juiz na interpretação da prova. E aí me parece fundamental potencializar ampla defesa e contraditório, trazendo as partes para um debate com o juiz. Porque há aí uma outra toda a complexidade que eu levaria mais uma hora e meia para explicar. Eu acho que aqui não é o momento nem o local, mas acho que para responder em duas palavras a tua pergunta final, eu acho que o processo penal ele caminha para encontrar mecanismos de controle da discricionariedade do juiz. Acho que é isso.
Se você gostou desse vídeo, clique em gostei logo abaixo dele e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para te convidar para acompanhar as próximas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela. Até mais!